a criação dos seres viventes. Esse é o princípio de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28, Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nos rendemos a ti sobre aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite. Amém. Queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, dadas essas informações, eu quero construir na cabeça dos irmãos, a partir do que o Espírito Santo está nos revelando nessa noite, uma capacidade de você sair daqui compreendendo os princípios de Deus sobre o que Ele está nos chamando para fazer. Ele está nos chamando para viver uma vida de bênção, uma vida de frutos e uma vida de multiplicação. Mas você e eu vamos precisar multiplicar aquilo que é a coisa certa. Então nós estamos com as informações de que a maior parte das pessoas estão entrando por esses lugares com problemas emocionais. E nós estamos vendo cada dia mais uma necessidade de nós trabalharmos uma libertação na vida das pessoas, é ou não é? As pessoas, elas vão entrar por aquelas portas com a intenção de ser libertas pela palavra, porque a palavra é a verdade de Deus, e conhecendo a verdade vos libertará. E a pergunta que eu faço à igreja é: as pessoas estão entrando e para serem libertas de quê? Quais são os tipos de demônios que nós vamos expulsar desses nossos amigos, familiares, que estão entrando para conhecer uma verdade, e essa verdade vai libertá-los de quê? Porque se a gente não vê mais as pessoas saindo daqui endemoniadas, o que eles aprisionam? Porque muitos vêm aqui procurando ganhar suas bênçãos. E nós anunciamos no altar que as pessoas sairão daqui abençoadas. E nós estamos lendo um texto que é o princípio do que é bênção. Então todo um ser que foi nascido de novo, que viveu uma vida com Deus, ele já é por princípio abençoado. Então nós precisamos encontrar em Deus uma resposta para o que é princípio. Porque conhecendo o princípio da bênção, nós vamos saber do que é que precisamos ser libertos. E aqui vamos ver um texto de Deus dizendo assim: e Deus abençoou e criou os pássaros, criou os peixes. Eu pergunto para os irmãos: qual é a bênção de um pássaro? A bênção de um pássaro é voar, não é isso? Então se eu pego um pássaro e prendo ele vai continuar sendo pássaro, mas ele vai estar fora da bênção, não é? Então, se eu dominar um pássaro, eu tiro ele da bênção. Qual é a bênção de um peixe? É nadar. Se eu pego um peixe, coloco ele no aquário, eu estou impedindo dele exercer a tua bênção. Então, se eu dominar o peixe, eu estou tirando a bênção dele. E quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem o quê? Dominai todas as coisas. Então a gente vai receber pessoas lá de fora que estão sendo dominadas pelas coisas, e elas não estão conseguindo exercer uma autoridade sobre aquilo que tem. Então se você prende um pássaro, você rouba ele da bênção. Se você prende um peixe, você rouba ele da bênção. Então se eu prendo você em algumas coisas que você não consegue exercer a autoridade, eu estou roubando uma bênção. Então eu logo de início descubro que
a libertação, eu tenho que fazer com que essas pessoas exerçam a autoridade daqueles que lhe dominam. E um dos maiores domínios do ser humano está na mente. E como que eu recebo pessoas lá de fora para dizer que é uma bênção estar na casa de Deus, se eu estou sentado nesse banco, roubado de coisas que me dominam? Por acaso pode um cego guiar outro cego? Então nós precisamos fazer uma limpeza em nós, para a gente fazer a obra de Deus. Então a gente precisa começar um processo de cura interior sobre aquilo que nos domina. É ou não é? As pessoas não conseguem sair de suas casas porque estão depressivas. A depressão está dominando pessoas. Então, se você não consegue dominar aquilo que te domina, você está fora da bênção. Então, se você está fora da bênção, você está fora de um princípio. E nós precisamos conhecer os princípios de Deus para fazer a obra que é dele. Então, como eu posso dar as mãos para alguém, trazer aqui para ser abençoado, se eu estou tendo a minha bênção roubada? Qual é o roubo da minha bênção? Se eu sentar nesse banco cheio de preocupações. Se eu sentar nesse banco ansioso, se eu sentar nesse banco estressado, se eu sentar nesse banco depressivo, se eu sentar nesse banco repleto de dívidas, eu não vou conseguir fazer uma obra que é dele. Eu vou trazer mais um para se juntar, porque a estatística diz que ele vai entrar com todos esses problemas, e ele vai se juntar com mais um que está com problema. Então nós precisamos conhecer como é que começou tudo isso, não é? Como é que começou esse processo de depressão na humanidade? Porque isso vai nos curar hoje. Como é que começou o processo de estresse na humanidade? Como que foi? Como que foi o início disso? Como que isso se instalou na nossa vida e ganhou essa proporção tão grande que a ponto de nós não estamos sabendo lidar? Nós estamos precisando tomar remédios. Vamos conhecer o princípio de tudo isso? O que é conhecer o princípio de como surgiu tudo isso? Lembra do primeiro homem, Adão? Ele tem relatos na Bíblia de que Adão se preocupava com alguma coisa. Adão precisava comprar roupas, ele precisava fazer o seguro, pagar IPTU, ele precisava lidar com questões emocionais no jardim que ele não conseguia lidar. E aonde é que Adão vivia? Adão vivia em um lugar chamado Éden. Éden quer dizer um lugar de delícia, um lugar de prazer. E todas as vezes Adão, ele recebia a visitação de Deus, que trazia para ele o anúncio de todas as coisas do outro dia. Então Adão não precisava lidar com uma ansiedade. Por quê? Porque a revelação de Deus dava a ele a paz para ele dormir e acordar sabendo o que já iria acontecer. E qual é um dos maiores problemas da ansiedade? É quando você se preocupa com o futuro, você não consegue enxergar o que está pela frente, e aquilo não te deixa dormir, porque você fica com medo. Adão não tinha medo, ele não precisava de roupa. Você sabe quando é que começa tudo isso? Porque se a gente está falando de um homem que vivia no lugar da presença de Deus, os olhos de Adão estavam fitados na eternidade, não era? Irmãos, você não precisa de ir muito longe para você conhecer um homem que tirou e perdeu os olhos da eternidade. Eu posso estar dentro dessa igreja, mas se eu estiver vivendo uma vida cheia de necessidades, cheia de preocupações,
eu perdi os olhos da eternidade, porque a eternidade é um lugar que você vive com Deus, onde você é abastecido de todas as coisas e você tem a revelação de tudo aquilo que é para ser feito. Se você não consegue discernir mais o que é controle de sua vida, você perdeu os olhos da eternidade. Adão come do fruto, ele é expulso do paraíso, ele cai de um lugar de delícia para agora viver um lugar de preocupações. A primeira coisa que Adão ganha quando ele sai da presença de Deus é um relógio. Por quê? Porque quando ele convivia com Deus, ele estava no Kairos, no tempo de Deus, todas as coisas estão prontas. Não é você que pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Quando ele sai de um lugar em Deus, ele cai para o Cronos, ele começa a entrar no tempo do homem. Aí ele é expulso do paraíso, a porta se fecha, um querubim está lá vigiando, e ele começa a caminhar em direção. Quando ele olha para trás, ele vê a quantidade de passos que ele deu, e ele sente saudades de uma vida que vivia com Deus. E você sabe o que é a depressão? A depressão é quando você sente saudades de algo que você não tem mais, e a realidade de não poder ter mais aquilo te deixa num pavor tão grande que os seus olhos, você só cria força para tentar trazer algo que não volta mais. E aí você não tem forças, porque toda a sua força é concentrada em tentar trazer uma coisa que já se foi. E a pergunta é: se aquilo que se foi é tão forte, por que não te levou junto? É porque Deus te quer vivendo uma vida caminhando com Ele. Então ele começa a sentir saudades, tanto é que quando Caim, ele vai matar Abel, ele quer correr para as portas do Oriente, porque ele era um jovem irascível, ele não via as histórias do jardim, mas ele não podia entrar, porque os seus pais perderam uma vida de comunhão com Deus. Então Adão começa a se preocupar com as coisas do passado, e a depressão é o excesso de preocupação com as coisas do passado. Então ele começa a ter que trabalhar. Ele agora vai plantar uma terra que tenha brotos e espinhos, ele vai machucar a mão. Ele nunca tinha sentido dor. E agora quando ele vai plantar, ele sente dor. Ele está estressado porque ele não sabe lidar com isso. Ele começa a ficar preocupado, porque ele está vivendo uma vida que ele não vivia antes, quando era uma vida bem vivida com Deus. Então o estresse é a preocupação de coisas do presente que você não consegue lidar.